Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. Hoje, a gente mergulha num clássico absoluto, né? A Política de Aristóteles. Um material e tanto baseado aqui no texto dele mesmo. Exato. E que material, hein? Aristóteles, lá no século IV a.C., ele não era só um filósofo, assim, pensando abstratamente. Ele observou dezenas de constituições gregas, sabe? Tentando entender a fundo o que é o Estado, a polis, e o que faz uma sociedade, bom, dar certo ou errado. É impressionante como ele parte do básico mesmo. Aquela ideia dele de que o ser humano é um animal político, o tal zoon politikon. Parece simples, mas tem uma profundidade aí, né? Qual é? Ah, isso é centralíssimo. Não é só que a gente gosta de viver em grupo como, sei lá, abelhas. Significa que a nossa natureza humana, especialmente nossa capacidade de razão e de falar, o logos, só se realiza de verdade plenamente na vida em comunidade política. Entendi. Fora da polis, para o Aristóteles, ou você é uma fera, um bruto, ou você é um deus. Mas humano completo, não. Então a própria linguagem é fundamental nisso. Não só para sentir dor ou prazer, como outros animais fazem, mas para a gente poder discutir o que é justo e injusto, o bem e o mal. É isso que forma a polis. Precisamente, essa capacidade de debater valores é o que funda a família e, no fim das contas, a cidade. Ele vê uma progressão natural, sabe? Começa com a união básica homem-mulher para a procriação e a relação senhor-escravo, que ele via como necessária para a subsistência, Certo. com a inteligência mandando na força física, né? Isso forma a casa, o oikos. Aí, várias casas juntas formam a aldeia. E a aldeia evolui para Para a cidade, a polis. Quando essa união de aldeias atinge a autossuficiência, consegue se manter sozinha. E essa autossuficiência não era só para a galera sobreviver, né? Tinha um objetivo maior por trás, certo? Sim. E esse é o grande pulo do gato aristotélico. A polis não existe só para garantir a vida, tipo, a sobrevivência física. Ela existe para garantir a vida boa, a eudaimonia. A vida boa, como realização, felicidade. Isso, a realização das nossas capacidades, a vida virtuosa. Por isso ele diz que a cidade existe por natureza e é anterior ao indivíduo. Não no tempo, claro, mas na finalidade. O todo dá sentido à parte, entende? Entendi perfeitamente. Essa ideia de finalidade, o telos, é muito forte nele. Bom, saindo dessa visão mais geral, ele entra na estrutura interna, começando pela casa. A economia, no sentido original da palavra. E aí a gente chega num tema bem espinhoso, a escravidão. Sem dúvida. E aqui é crucial a gente entender o contexto da época, né? Sem, claro, concordar com a visão dele. Aristóteles distinguia a escravidão por lei, resultado de guerra, por exemplo, daquela que ele chamava de escravidão natural. Natural. Como assim? Ele acreditava que algumas pessoas nasciam com mais capacidade de prever e comandar usando a inteligência, e outras nasciam com mais força física para obedecer e executar tarefas. Uma hierarquia que ele via como parte da natureza e benéfica para ambos os lados. Ele até compara com a relação da alma sobre o corpo, né? Exatamente. É uma justificativa que, nossa, hoje soa absurda e a gente rejeita completamente, mas foi muito influente. Para ele, o escravo era quase uma ferramenta viva, um instrumento animado. Uma ferramenta. Isso, parte da propriedade do senhor. Essencial, na visão dele, para liberar o cidadão das tarefas manuais e permitir que ele tivesse tempo para o lazer, para a política, para a filosofia, as atividades consideradas mais nobres. E ele diferenciava gregos de bárbaros nisso também, né? Dizendo que entre os bárbaros, a mulher e o escravo estavam no mesmo nível, por falta de quem naturalmente devesse comandar. Isso mesmo, um reflexo bem claro do etnocentrismo da época. Bom, além dessas relações humanas dentro da casa, tinha a questão da gestão dos bens. E aí ele faz outra distinção importante entre economia e crematística. Pode explicar um pouco? Claro, a economia, ou economia, é a arte de administrar bem o lar, a casa. O objetivo é suprir as necessidades para ter essa vida boa. Inclui agricultura, pastoreio, caça, pesca. É uma forma de aquisição que ele chama de natural
e é limitada pelas necessidades da casa. Ele via isso como algo bom, louvável. A verdadeira riqueza para ele eram esses bens úteis. E a crematística, o que seria? A crematística surge depois, com a invenção da troca e principalmente da moeda. É a arte de adquirir riqueza, especificamente dinheiro, por si mesmo. O comércio, tipo, comprar para vender mais caro, já é uma forma dela. Mas tinha uma forma que ele criticava mais ainda, né? Sim, a pior forma de crematística para ele era a usura, o empréstimo a juros. Ele achava isso odioso e totalmente contra a natureza. Por que essa aversão tão forte aos juros? Parece estranho hoje em dia. Para ele era simples. A moeda foi criada para facilitar a troca de bens necessários, não para gerar filhotes. A palavra grega para juros, tokos, significa literalmente prole, filhote. Então fazer dinheiro gerar mais dinheiro era desviar a moeda do seu propósito natural. Ah, entendi a lógica. E essa crematística comercial e principalmente a usurária não tem limite natural. Ela pode crescer indefinidamente e, segundo ele, afastava o homem da busca pelas necessidades reais e pela virtude, focando só no acúmulo de dinheiro, que é algo abstrato. Interessante. Ele até cita aquele caso do filósofo Tales de Mileto, que previu uma super safra de azeitonas e alugou todas as prensas fazendo um monopólio temporário. Exato. Mas ele não conta para elogiar o lucro do Tales, não. É mais para mostrar que a inteligência pode sim ser usada para ganhar dinheiro rápido, mas que esse não deveria ser o foco da vida, especialmente para um filósofo. Mostra a tensão entre buscar lucro e buscar a sabedoria ou o bem comum. Faz todo sentido. Bom, então, definida a base da casa e a natureza do Estado, a polis, quem que realmente participava dessa polis? Quem era considerado cidadão por Aristóteles? Olha, a definição exata podia variar um pouco dependendo do regime político da cidade, mas o critério essencial, o núcleo da cidadania para ele, era ter o direito e a capacidade de participar das funções deliberativas, tipo ir na Assembleia e votar, e das funções judiciais, ser jurado nos tribunais. Certo. E isso, na prática, significava que muita gente que morava na cidade ficava de fora, né? Exatamente. Quem ficava de fora? Primeiro, crianças, obviamente. Idosos, embora já tivessem sido cidadãos, não estavam mais no auge da participação. Escravos nem pensar. Estrangeiros residentes, os chamados metetos, mesmo que vivessem lá há gerações, geralmente não eram cidadãos. E tinha mais gente, né? Ele menciona trabalhadores. Sim, e essa é uma parte crucial e também controversa. Aristóteles argumentava que trabalhadores manuais, artesãos, comerciantes e agricultores, em muitas cidades e no seu modelo ideal, também deveriam ser excluídos da cidadania plena. Mas por quê? Eles não eram essenciais para a cidade funcionar, para produzir comida, objetos? Qual era a lógica dele para excluir essa galera? A lógica dele era baseada na ideia de lazer, a escolé, que não é preguiça, tá? É o tempo livre das necessidades imediatas da sobrevivência, o tempo que você pode dedicar às atividades mais nobres. Atividades nobres como política e filosofia? Isso. Para Aristóteles, essas ocupações manuais e comerciais não permitiriam esse lazer necessário para desenvolver a virtude cívica, para pensar sobre o bem comum, para participar ativamente da política. Além disso, ele via esses trabalhos como meio aviltantes ou muito focados no ganho material, o que impediria a elevação do espírito necessária para o cidadão ideal. Entendi. É uma visão bem elitista, vamos combinar. E isso nos leva direto para a questão da virtude. Para eles, ser um bom cidadão era a mesma coisa que ser um homem bom, um ser humano virtuoso. Não necessariamente. E essa é outra distinção importante. A virtude do cidadão é relativa à Constituição, ao regime político em que ele vive. O objetivo principal do bom cidadão é ajudar a preservar aquele estado específico, seja ele uma democracia, uma oligarquia. Ah, então um bom cidadão numa tirania seria alguém que ajuda o tirano. Na lógica dele, sim. A virtude dele estaria ligada à manutenção daquele regime, por pior que fosse. Já a virtude do homem de bem, do ser humano bom, essa sim seria absoluta, universal, envolveria qualidades como a justiça, a prudência,
a temperança, a coragem, que são boas em si mesmas, independentemente do governo. Mas essas duas virtudes, a do cidadão e a do homem bom, poderiam se encontrar em algum momento? Poderiam sim. Idealmente, elas coincidiriam perfeitamente no governante ideal do melhor estado possível. Mas na prática, no dia a dia das cidades gregas que ele via, eram coisas distintas. O fundamental para o cidadão comum, ele dizia, era saber tanto comandar quanto obedecer. Por que saber as duas coisas? Porque na maioria dos regimes, tirando as monarquias e tiranias mais puras, haveria alguma forma de alternância no poder. Quem hoje obedece, amanhã pode estar no comando e vice-versa. Então, o bom cidadão precisava dominar as duas artes. Entendido. E como essas diferentes formas de comando e obediência se organizavam nas cidades? Aí a gente chega na famosa classificação dos regimes políticos de Aristóteles, né? Exatamente. É talvez um dos legados mais conhecidos e duradouros da política. Ele usa basicamente 2 critérios para classificar as formas de governo. Primeiro, quantos governam? É um só? São poucos ou são muitos? Certo. O número de governantes e o segundo critério. O segundo é para quem eles governam. Eles governam visando o bem comum, o interesse de toda a cidade, ou governam só para o próprio interesse, o interesse de quem está no poder? Combinando esses 2 critérios, ele chega nas formas corretas e nas suas desviadas ou corrompidas, é isso? Perfeitamente. As formas corretas ou justas, que visam o bem comum, são 3. 1. A monarquia, que é o governo de um só, idealmente o mais virtuoso de todos. 2. A aristocracia, que é o governo de poucos, mas não quaisquer poucos, são os melhores. Aristói, os mais virtuosos e capazes. 3. E a politeia, que às vezes a gente traduz como república ou governo constitucional. É o governo de muitos, da maioria, mas buscando um equilíbrio, geralmente baseado na classe média ou na classe dos guerreiros. Ok. Essas são as formas boas. E quando o interesse próprio entra na jogada, como elas se corrompem? Aí surgem as formas desviadas, que visam o interesse particular dos governantes. 1. A tirania, que é o desvio da monarquia, o governo de um só, mas para o benefício próprio dele. Para Aristóteles, essa era a pior forma de governo possível. 2. A oligarquia, que é o desvio da aristocracia. É o governo de poucos, mas geralmente baseado na riqueza, não na virtude. Os ricos governam para os ricos. 3. E a democracia, que, olha só, para ele é o desvio da politeia. É o governo de muitos, mas geralmente identificado com o governo dos pobres, que governam para o benefício dos pobres sem considerar o todo. É muito interessante notar que ele coloca a democracia como uma forma desviada. O que ele entendia por democracia era diferente no nosso conceito atual, então. Com certeza. O que ele criticava era a democracia que a gente chamaria hoje de radical ou extrema. Era o governo irrestrito da massa pobre, que na visão dele podia facilmente se tornar uma espécie de tirania da maioria. Como assim, tirania da maioria? Agindo por decretos impulsivos, baseados na vontade momentânea da Assembleia, em vez de seguir leis estáveis e pensadas. Muitas vezes, essa massa era manipulada por líderes populistas, os demagogos. Por isso, ele preferia a politeia. E por que a politeia era a forma preferida dele, na prática, para a maioria das cidades? Porque a politeia representava um meio termo, o equilíbrio. Ela geralmente se apoiava na classe média, e Aristóteles via a classe média como o elemento estabilizador da sociedade. Por que a classe média seria tão importante assim? Porque, segundo ele, os muito ricos tendem à arrogância, híbris, a querer sempre mais poder e a desprezar os outros. Os muito pobres, por outro lado, vivendo na necessidade, tendem à revolta, à inveja e talvez ao crime para sobreviver. A classe média, que teria uma propriedade moderada, nem muita nem pouca, seria mais racional, menos sujeita a essas paixões extremas e invejas. Entendi. Seria uma base mais sólida. Exatamente. Uma base sólida contra os excessos, tanto da oligarquia, governo dos super-ricos, quanto da democracia radical, governo dos muito pobres.
É uma defesa forte da moderação e do equilíbrio social e político. Parece uma ideia muito atual, essa da importância da classe média para a estabilidade. E isso conecta diretamente com outra parte fascinante da análise dele. Por que os governos entram em crise? Por que acontecem as revoluções, as estases? Essa análise é brilhante. A causa fundamental, ele diz, é quase sempre um sentimento de injustiça, que está ligado à ideia de igualdade ou desigualdade. E justiça. Como assim? Quando um grupo dentro da cidade sente que não está recebendo o que acha que merece, seja em termos de poder político, de honra, de reconhecimento ou de bens materiais, em comparação com outros grupos, aí surge o problema. Ou então, quando sentem que pessoas que deveriam ser tratadas como iguais estão sendo tratadas desigualmente, ou o contrário, que desiguais estão sendo tratados como iguais. Então, a raiz da instabilidade é uma disputa sobre o próprio conceito do que é justo, do que é mérito, dentro daquela sociedade. Exatamente. Os democratas, por exemplo, tendem a focar na igualdade baseada na liberdade. Somos todos livres, logo devemos ser iguais em tudo. Os oligarcas focam na desigualdade baseada na riqueza. Somos mais ricos, logo merecemos mais poder. Ambos, para Aristóteles, têm uma visão parcial e potencialmente injusta da realidade. E além dessa causa fundamental, tem gatilhos mais específicos para as revoltas. Sim, muitos. Disputas por lucro e por honra são estopins constantes. A arrogância e o abuso de poder dos governantes, o medo, seja o medo de sofrer uma injustiça ou o medo que os poderosos têm de perder o poder, o desprezo entre grupos sociais, ricos desprezando pobres e vice-versa. Que mais? O crescimento desproporcional de uma parte da sociedade em relação às outras, rivalidades pessoais entre líderes, ele dá vários exemplos históricos, muitos ligados a disputas por causa de casamentos, heranças, ofensas pessoais, a ação dos demagogos que inflamam a multidão, a corrupção, a exclusão de grupos importantes do poder, até pequenas negligências, pequenas ilegalidades que vão se acumulando podem corroer o sistema aos poucos. Ele parece um médico fazendo um diagnóstico completo das doenças do corpo político. É impressionante. E qual seria a receita dele para manter a saúde do Estado? Como conservar um regime político? A receita envolve várias coisas. Primeiro, vigilância constante contra qualquer pequena ilegalidade para não deixar que a coisa degenere. Respeito absoluto pelas leis estabelecidas, moderação no exercício do poder, evitar excessos, tentar fortalecer a classe média, como a gente já falou. E a educação? Fundamental. Uma educação cívica que esteja alinhada com os valores e os princípios daquela Constituição específica para formar cidadãos leais ao regime. Transparência, especialmente na gestão das finanças públicas para evitar suspeitas de corrupção. E um ponto crucial: garantir que a parte da população que deseja a manutenção do regime seja mais forte em número e influência do que a parte que deseja derrubá-lo. E para a tirania que ele claramente detestava por ser a pior forma, ele também descreve como ela consegue se manter no poder. Sim, ele descreve com um realismo até um pouco assustador. Basicamente, o tirano tem dois caminhos para se manter. Ou ele usa a repressão brutal, elimina fisicamente os rivais e qualquer um que se destaque, proibir reuniões, censura, mantém o povo dividido e empobrecido para que não tenha força para se rebelar. O caminho da força bruta? E o outro caminho é o da astúcia, da moderação calculada. O tirano tenta parecer um rei justo. Ele age com moderação, evita esbanjar dinheiro público, finge se preocupar com o bem-estar do povo, honra os deuses, recompensa pessoas de mérito, mesmo que controle tudo por trás dos panos. O objetivo é diminuir o ódio e ganhar alguma aparência de legitimidade, fazendo o povo pensar que está sendo governado por um rei, não por um tirano. Fascinante essa análise tão pragmática das dinâmicas do poder, mesmo do poder ilegítimo. Mas Aristóteles não ficou só analisando o que existia. Ele também projetou uma cidade ideal, né? Como era essa cidade? Projetou assim, mas de uma forma bem mais pragmática e realista do que o mestre dele, Platão. Ele não buscava uma utopia perfeita e inatingível.
buscava o melhor regime possível, considerando as condições reais da natureza humana e do mundo. E como seria essa cidade ideal, então? Teria que ter um tamanho moderado. Nem gigante demais, porque aí as pessoas não se conheceriam e seria difícil governar bem, nem minúscula, porque aí não seria autossuficiente. O território deveria ser fértil o suficiente para alimentar a população e, de preferência, fácil de defender. Talvez com acesso ao mar, mas de forma controlada para evitar influências estrangeiras ruins. E a população? Quem seriam os cidadãos nessa cidade ideal? A população de cidadãos, que seriam basicamente os guerreiros e os que participam do governo e da justiça, deveria ser culturalmente homogênea para facilitar a unidade, e esses cidadãos precisariam ter as qualidades necessárias, virtude e também bens materiais suficientes para poderem se dedicar àquele tal lazer virtuoso, à escolé, ou seja, à política e à filosofia, sem ter que se preocupar com o trabalho manual para sobreviver. E os outros habitantes? Os agricultores, os artesãos, os comerciantes? Eles seriam necessários para o funcionamento da cidade, claro. Mas, idealmente, no modelo de Aristóteles, eles não seriam cidadãos plenos. Como a vida deles estaria totalmente ocupada com o trabalho físico ou com o comércio, eles não teriam o tempo nem a disposição de espírito para participar da vida política e filosófica da mesma forma. Ele chega a sugerir que essas funções poderiam ser exercidas por escravos ou por estrangeiros residentes. Entendi. E a educação teria um papel central nisso tudo, imagino. Centralíssimo. A educação deveria ser pública, igual e uniforme para todos os futuros cidadãos e totalmente voltada para a formação da virtude. Ela prepararia para o trabalho necessário, sim, mas seu objetivo principal seria preparar para o uso correto e nobre do lazer. E o que se aprendia nessa educação? Incluía ginástica para fortalecer o corpo, mas com moderação, sem exageros de atleta, leitura, escrita, desenho e, muito importante, a música. Música. Por que a música era tão essencial assim na formação do cidadão ideal de Aristóteles? Não era pela utilidade prática imediata, tipo para guerrear ou para ganhar dinheiro. Era pelo poder que a música tem de moldar o caráter, o ethos da pessoa. Diferentes tipos de música, ele acreditava, podiam inspirar diferentes emoções e virtudes, coragem, moderação, justiça. E também a música seria uma forma nobre e intelectual de aproveitar o tempo de lazer, de ter prazer de uma forma elevada. Ela educaria as emoções, o que era fundamental para ele para ter uma vida boa e equilibrada. Que interessante essa valorização da música. E para finalizar, ele não se furtou a criticar outros modelos, né? Tanto os teóricos, como o de Platão, quanto os reais das cidades gregas. De jeito nenhum. Ele era um crítico afiado. Pegou pesado com as ideias do Platão na República, especialmente aquela ideia de comunidade de bens, de mulheres e de filhos entre os guardiões. O que ele criticava nisso? Achava totalmente irrealista, contra a natureza humana. Para ele, isso destruiria os laços familiares, que são naturais e importantes, e argumentava que o que é comum a muitos acaba recebendo menos cuidado de todos. Ninguém cuida tão bem do que é de todo mundo como cuida do que é seu. Além disso, achava que isso geraria confusão e ressentimento em vez da unidade que Platão esperava. Faz sentido a crítica. E as cidades famosas da Grécia? Esparta, Creta, Cartago. Elas também passaram pelo crivo dele? Sim, todas elas. Em Esparta, ele reconhecia a força militar, mas criticava a educação falha das mulheres, que controlavam boa parte da terra, a enorme desigualdade de riqueza que surgiu e o poder excessivo e muitas vezes corrupto dos éforos, um tipo de magistrado. E Creta e Cartago. Em Creta, ele apontava a instabilidade política, apesar de algumas leis boas. Em Cartago, que era uma potência comercial, ele viu uma tendência muito forte para a oligarquia baseada só na riqueza e criticava a prática de comprar cargos públicos, o que levava a um governo voltado para o lucro e não para o bem comum. Essas críticas mostram bem o método comparativo dele, sempre avaliando as constituições reais à luz dos seus princípios sobre o que seria o melhor regime. Uau, que percurso incrível pela política. É uma obra, assim, realmente densa. Mas, nossa, quanta coisa ali dentro continua ecoando até hoje, né?
Essa tensão entre igualdade e mérito, a importância que ele dá para a classe média, as causas da instabilidade política, a própria ideia do propósito do Estado. Sem dúvida alguma, Aristóteles nos deixou um instrumental de análise política e social que é, assim, poderosíssimo. Mesmo as partes que hoje nos chocam profundamente, como a justificativa da escravidão natural, nos obrigam a pensar, a confrontar a distância histórica e a refletir sobre como nossas próprias ideias éticas e políticas evoluíram. E aquela busca pela eudaimonia, pela vida boa, florescente, como propósito último da política, isso permanece uma questão fundamental para qualquer sociedade, eu acho. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Aristóteles coloca a virtude e o bem comum como o objetivo central da cidade. Se a gente pegar essa lente dele e olhar para as nossas sociedades hoje, o que a gente vê? Qual é a vida boa que nós estamos buscando coletivamente? Será que é a formação do caráter, a participação cívica-ativa, como ele defendia? Ou será que o foco mudou muito? Talvez para crescimento econômico a qualquer custo, para a liberdade individual como valor supremo, talvez para a segurança acima de tudo. Boas perguntas. E, pensando na lógica do próprio Aristóteles, quais seriam as consequências dessas nossas escolhas atuais para a estabilidade, para a justiça, para a própria coesão das nossas comunidades? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar a respeito. Até a nossa próxima análise. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.